Olá, eu sou Lenir Nunes, da Eline Carreira, e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para alavancar a sua carreira. Agora aqui, né, nem vou precisar ficar mostrando a capinha do livro, né, já a gente tem como deixar claro aqui para vocês que estamos continuando esse projeto incrível, hoje tratando do 6º capítulo do Coloque um Ponto Final, 50% do livro já comentado e apresentado para vocês. E tem sido um processo até de reflexão para mim, gente. De verdade, eu até compartilhei isso no meu Instagram, acerca de que eu já li ele várias vezes, né? Mas parece a Bíblia, né? Quando a gente lê, às vezes, por muito tempo, mesmo o versículo, ele fala com a gente de forma diferente, até por conta do momento que a gente está passando. E esse livro, neste momento, ele tem sido muito provocador para o momento que eu tenho passado na minha vida também. E compartilho com vocês o 6º capítulo que fala esperança versus desejo. A diferença entre o que deve ser mantido e o que tem que acabar. Então, esse capítulo ele vai trazer algumas reflexões ao que se trata de esperança, né? E onde a gente precisa aplicar a desesperança, e o que é desejo, né? Desejo e talvez sem motivos tão óbvios que devam fazer a gente permanecer naquela situação, naquele contexto ou com aquela pessoa. E ele vai trazer para a gente também 9 fatores para que a gente possa checar se é um ou se é outro. Então, ele vai começar comentando, né, mas o que vale a pena, né, consertar efetivamente e o que deve acabar, né, seja um trabalho, seja uma ocupação num projeto social, seja ocupação num relacionamento, né, então ele vai trabalhar isso, como perceber essa diferença, né, entre manter e consertar, quando faz sentido ter esperança, quando não faz. No último capítulo, vimos como um líder soube perceber a diferença, porque seus olhos tinham sido abertos pela experiência vivida em uma empresa na qual trabalhara antes. Ou seja, ele olhou para o passado e viu que não queria mais do mesmo. E esse capítulo ele vai falar um pouquinho da necessidade da gente olhar a reputação, o histórico, para a gente dar um voto de confiança, né? Existem maneiras de perceber quando há uma razão para ter esperança e quando não há? Quando pensar que amanhã pode ser melhor e quando executar o final? E ele traz um subcapítulo de que o passado é o melhor vacinador, né? Vaticinador, né? Eu fui até buscar o que é o vaticinador? É o adivinhador. Talvez é o que vai trazer elementos para você manter a decisão ou voltar atrás. E ele traz aqui o capítulo de um amigo que o amigo, né, dele aqui, a filha estava namorando e o namorado procurou o futuro sogro para conversar, né? E ele sabia que aquela conversa seria talvez não para pedir a mão da filha em casamento, mas seria para preparar esse terreno. E nessa conversa dos dois, ele fez uma provocação muito interessante que ele falou assim, olha, traz todo o teu relatório de crédito e teu imposto de renda, né? E o amigo que teria que pedir isso pro futuro genro falou assim, meu Deus, mas como assim? Eu não quero saber quanto que ele ganha, eu não posso ter uma conversa como essa com ele, como essa. Mas ele nem estava falando sobre saber quanto que ele ganha, né? Ele entendia que o rapaz poderia ganhar pouco, mas era como ele lidava com as próprias dívidas, como ele lidava com essa questão da palavra dele, né? A ideia não era fazer uma auditoria, né? Não era, mas era sim saber se ele cumpriu esses combinados, né? Então é um fato, caos e incerteza devido ao caráter dele, né? E até ele traz aqui uma questão de que quando a gente vai pedir um crédito, né, no banco, pedir um empréstimo, enfim, eles vão olhar o nosso histórico, quão bom pagador nós fomos.
né, a nossa intenção, a nossa energia ou expectativa de efetivar o pagamento não é garantia de nada, de que a gente vai ter esse crédito. Então, a mensagem aqui está relacionada a observar seu comportamento anterior em algumas áreas importantes, promessas, compromissos e responsabilidade, para ver como ficou gravada a sua trilha. E ele traz que, a não ser que a pessoa tenha tido um motivo ou um momento de grande ruptura para a mudança desse comportamento, e a gente vai citar alguns aqui, ele vai repetir esses comportamentos. E aí eu trago um pouquinho para a gente, né, nos processos de seleção e de avaliação, o quanto, por exemplo, na entrevista por competências, né, nós vamos investigar algumas ações e resultados que a pessoa teve, porque naturalmente não é se ela teve um bom ou ruim resultado, mas a ação dela mediante aquilo é o que provavelmente vai se repetir no futuro, né? Então, comportamento passado prevê comportamento futuro, esse é um fato. Então, o que ele fez no passado é o que fará no futuro, a menos que tenha havido uma grande mudança. Então, o melhor vaticinador do futuro, sem outras variáveis, é o passado. E ele traz um outro exemplo aqui de um CEO que ele estava em meio a uma aquisição significativa de outra empresa e para isso ele tinha que encontrar alguém para ocupar a cadeira de COO, né? Chief Officer Operations, né? A pessoa de operação, para que ele possa, enfim, fazer gestão desse processo de aquisição, né? Então, ter alguém ali para ocupar essa cadeira e dar fluidez para essa aquisição. E aí falou, né, que ele olhou internamente para dentro da companhia, buscou ajuda também de outros headhunters para isso e estava ali no impasse de olhar profissionais. E aí ele lembrou que tinha esse profissional interno que ele chama de Jonathan, né, que foi uma indicação interna, mas que existia evidências de que ele tinha dificuldade em manter o foco se atentando a detalhes, né? Até ele traz um pouco da formação do profissional, que ele era um profissional que ele tinha essa questão muito técnica, muito forte, né? Então era dado uma atividade para ele, um projeto para ele, e volta e meia ele perdia a velocidade na entrega, a fluidez, porque ele ficava focando num detalhe, numa situação que não ia impactar o todo, né? E aí ele estava decidido, esse CEO estava decidido por esse Jonathan, e aí foi feita uma pergunta assim, ó. E o próprio autor, né, que na verdade era um consultor dessa empresa, falou assim: muitas vezes você manifestou frustração com o Jonathan e sua tendência a se enroscar, falhando a levar adiante grandes projetos. E você aprecia muito o trabalho dele com as pessoas, mas odeia sua falta de talento para criar um movimento para adiante. Você está sempre reclamando da falta de velocidade dele, porque fica preso aos detalhes. E é exatamente esse tipo de capacidade que o trabalho vai requerer. Ou seja, será que ele é a pessoa certa? Né? Nesse momento o CEO teve aquele olhar assim, distante, de desesperança, né, e entendeu que talvez realmente, né, com tantas evidências, né, aquilo que ele trazia como relevante para o processo não representava mais da metade do que ele precisava para esse novo desafio, né? Mas sim, aquilo que era gap dele, o que era para ele fator de ser criticado em ações anteriores, sim, representava mais da metade da competência dele nessa nova cadeira. Então, esse olhar crítico acerca dos entregáveis, né, do que é entregável da história dele, fator determinante para eu manter ele como uma pessoa-chave, né? E quantas vezes nós, como líderes, temos as respostas, mas parece que a gente cria assim uma nuvem romântica de que a pessoa vai mudar e que a pessoa vai realizar, e a gente não se atenta ao histórico dela. A gente fecha os olhos e vou dar esse reconhecimento, né? Achando que
é suficiente para essa pessoa, que essas ações são boas razões para ela mudar de comportamento. Né? Então ele faz aqui algumas primeiras perguntas para fazer a si mesmo sobre a anatomia da esperança. Como tem sido a atuação até agora? São reflexões necessárias, gente, para manter ou não a esperança naquela pessoa, naquela situação, naquele projeto, tá? É suficientemente boa, nobre? Há algum curso, algo em curso que tornaria isso diferente? Se não, tenho à disposição para me preparar para mais do mesmo? Elas são também ótimas perguntas para uma equipe se questionar internamente sobre decisões de pessoas chaves, bem como de estratégias ou projetos específicos. Então ele vai trazer aqui a anatomia da esperança, né? Sobre algumas reflexões. Você deseja essa mesma realidade, frustração ou problema daqui a 6 meses? Porque se eu manter o estado natural é o que vai acontecer. Você deseja esse mesmo nível de atuação daqui a 1 ano? Você quer ter este mesmo tipo de conversa daqui a 2 anos? São escolhas, gente. Eu digo com muita frequência, né? O problema não é errar, é errar 2 vezes na mesma situação. Isso acaba sendo crítico, né? E aí, quem merece a minha confiança? Gente, até o capítulo seguinte vai trazer muito sobre pessoas boas, tolas e más. Mas aqui ele traz uma situação onde um amigo rico, sobre formas como ele aplica o seu dinheiro. E aí ele comenta que ele não investe em negócios, senão já sua propriedade. Esse é o histórico dele. E aí, perguntando, ele fala assim, ó, que ele sempre investiu em algo que ele conhece. E aí esse colega comentou assim, peraí, você investe em coisas que você não domina em termos de negócio. Ele disse, sim, é verdade, o negócio eu posso não dominar, mas eu conheço a pessoa que eu coloquei à frente desse negócio. Então aqui ele tá dizendo que o investimento real foi nas pessoas que estavam na direção em que ele confiou aquele negócio. Então ele tem conhecimento. Então, quem merece a minha confiança? Pessoas que eu conheço, né? E isso é fato. O primeiro fator a considerar na avaliação para saber se há ou não esperança é com quem eu estou lidando. Caráter, dons e tudo mais que uma pessoa todo o seu conjunto, isso é futuro. Caráter também é o destino. Forte isso, né, gente? Então até ele vai trazer aqui que quem pode ou não, né? Ocorrem vários tipos de erro quando depositamos esperança em alguém em quem não poderíamos confiar. A pessoa que não está apresentando resultado se desculpa e promete fazer melhor, mas não faz. A pessoa que não está agindo compreende e lhe diz que desta vez se empenhará realmente, e não faz. Você quer o melhor para a pessoa e deseja acreditar que ela consegue fazer aquilo desta vez. Mas muitas vezes já é a 3ª ou 4ª vez que essa pessoa está ali prometendo que dessa vez eu vou fazer melhor. Né? Até ele finaliza aqui com um contexto de pessoas viciadas muitas vezes. Né? Eu quero fazer melhor, eu vou fazer melhor, mas ele não está contando com nenhuma ajuda específica que aquilo se evidencia para isso. Né? Renovar o compromisso com aquela pessoa não transformará uma pessoa inadequada para determinada posição imediatamente em uma preparada para isso. Promessas feitas por alguém que tem um histórico de decepções em um relacionamento nada significam em termos de futuro, né? E aí vem um pouco da vaidade do líder em não reconhecer que ele errou. E muitas vezes ele prefere perder o time ou perder pessoas chaves a assumir que ele errou em depositar confiança em determinada pessoa, né? São riscos. Se o seu carro está quebrado ou não tem um tanque suficientemente grande para uma viagem, mesmo que você lamente, isso não vai mudar a realidade do problema, no motor ou no tamanho limitado do tanque, né? A gente precisa, de fato, olhar para a realidade da pessoa. Duras condições de negócio mudam de configuração quando o líder certo fica à frente da dificuldade, da frente da difícil realidade. A questão é, em quem você está confiando?
Gente, a gente comentou muito nessa questão da poda de alguns mindsets, alguns modelos mentais. Né? Às vezes a gente fica carregando um peso morto porque em algum momento da minha vida, da minha trajetória, eu confiei naquela pessoa. Algum momento ela vai dar resultado, né? E de fato, em alguns momentos ela pode dar resultado com você, mas em alguns momentos o seu papel como líder foi de semear na vida dela, mas ela só vai virar essa chave quando ela entender um encerramento de ciclo. E isso, gente, tenho vários exemplos de líderes que, olha, depois que eu demiti, a pessoa alavancou, ela entendeu. Eu já tive pessoas que eu precisei desligar do meu time e no momento do desligamento ela dizia assim, ó, eu sei, como tá, não dá para eu continuar, né? Então ela já tem consciência disso. E às vezes aquele momento disruptivo da demissão é o que vai fazer ela perceber que assim, ó, eu já esgotei as minhas chances aqui. Agora eu preciso fazer diferente, mas é em outro lugar. Porque é como o elástico, né? Já desgastou a relação, né? O elástico ele já deu. Agora eu preciso trocar o elástico, né? E o próximo capítulo ele vai trazer em quem você pode ou não confiar, né? Ó, as coisas podem até ficar paralisadas, mas se a pessoa correta está no comando, você ainda pode ter esperança. Isso é o que grandes líderes fazem, negociam em tempos difíceis, né? Toda razão repousa em uma questão: quem é a pessoa que está lhe dizendo para fazer a coisa maluca? Isso é uma coisa interessante porque às vezes tem líderes que se propõem a fazer coisas disruptivas, né? Mas ele já tem um histórico de ter acreditado em pessoas que viraram a chave. Então, opa, peraí, né? Ele tem repertório para isso, ele tem, né? Até traz aqui, ó, mas se a pessoa que estiver lhe dizendo para fazer algo irracional não tiver nada na cabeça, então talvez seja melhor não dar ouvidos, né? Principalmente acerca de mentores. Aqui eu acho que quando a gente vai falar aqui do quando deixar de lado a desesperança, que a gente vai falar desses fatores, né, para checar se ter esperança ou não, uma delas é quem a gente está dando ouvidos. Né? Vou começar aqui, ó. Eu posso me manter com esperança quando alguém falha, mas pede desculpa e se compromete em agir melhor? Sempre temos de criar um fim necessário quando há um padrão de falha. De novo, se é recorrente e você não vê um movimento, gente, pode ser assim de inúmeras formas, tá? Um movimento pode ser buscando uma formação adequada para eu agora dar resultado. Pode ser eu buscando um processo de coaching para virada de chave de comportamento. Ou às vezes, né, como a gente viu até aqui, um determinado executivo que não tem conhecimento naquele negócio que ele vai, que está dentro ali do guarda-chuva dele, então ele vai buscar uma mentoria exclusiva para acomodar melhor aquele conteúdo. Ou até mesmo, gente, assim, pessoas que vão buscar terapia, né? Eu vejo assim que a gente precisa ter de fato elementos concretos de que agora pode ser que efetivamente vai mudar. Porque se todas as vezes aquela pessoa não buscou ajuda e também não mudou, que me garante que essa sexta chance que eu tô dando para ela também ela vai mudar agora? O que aconteceu ali nessa mudança de trajetória? Ó, até comenta assim, ó, sempre temos de criar um fim necessário quando há um padrão de falha? De jeito nenhum, as pessoas mudam. Podemos ter esperança porque as pessoas acordam e mudam, mas nem sempre. Se você investe esperança no sentido de que elas mudem, mas elas não agem da mesma maneira, você pode desperdiçar tempo ou até anos e não obter nada em retorno por sua confiança equivocada, a não ser tristeza e fracasso. Então, mudar a rota é imprescindível. E ele traz muito assim, se você tem esse sentimento, né, profundo de que agora ele vai mudar, pode ser que em Marte isso funcione, na Terra não, tá? Vejamos novos fatores objetivos para ajudar você a determinar se pode ter esperança de que amanhã será de alguma forma diferente de hoje.
envolvimento verificável em um comprovado processo de mudança, estrutura adicional, sistemas de monitoramento, novas experiências e habilidades, automotivação, admissão da necessidade, existência de apoio, ajuda qualificada e algum sucesso anterior ou recente. Esses são os fatores. Então, envolvimento verificável. A pessoa está envolvida em algum tipo de processo de mudança e você consegue verificar se ela mantém o compromisso com ele, ou seja, a terapia, o coaching, o mentoring, né? Então, porque o candidato se comprometeu. Então, assim, ele até traz um exemplo de um profissional que ele, de fato, assim, não tinha nenhum motivo racional para ser ele, mas ele se comprometeu a ele buscar um processo de coaching. Ele até, nesse caso aqui, ele acreditava muito que ele era um talento interno que poderia ocupar aquela cadeira, e ele não esperou que a empresa investisse nele. Ele disse, não, eu mesmo investi em mim. Vocês já estão me dando oportunidade para ocupar essa cadeira, né? Porque o candidato se comprometeu a passar por um processo de crescimento e a diretoria, nesse caso, lhe ofereceu, né? Segurou o emprego e sentia que o futuro poderia ser promissor. Aqui ele acreditou nesse processo intencional. O segundo, a estrutura adicional. Para uma pessoa mudar, ela também precisa mudar um pouco da estrutura dela. E aí, um dos modelos, né? Eu ter, por exemplo, acompanhamento frequente, né, de alguém com um pouco mais experiência que eu. Pode ser um mentor interno, por exemplo, né? Então, frequentemente, e aqui ele traz até um exemplo que nós, como profissionais da área de coaching, também fazemos, né? De ter uma pauta frequente para acompanhar aquela evolução de comportamento, né? A pessoa está ocupando uma função, então eu preciso desse onboarding ali no processo. E não dá para dizer assim, ó, quando você tiver um tempinho a gente conversa. Não, é uma estrutura fixa de acompanhamento, né? Pega aí se na tua empresa tem isso, né? Fiz um assessment, promovi o profissional, entendendo que ele tinha determinados gaps. Eu estou promovendo uma estrutura fixa de acompanhamento dentro da minha estrutura, né? De onboarding, de checagem, enfim, né? E aí se conecta muito aqui com também o item 3, que é o sistema de monitoramento, né? O processo de mudança, ele é expandido quando há esse monitoramento, né? Sistemas de monitoramento, que pode ser um comitê regularmente monitorando o envolvimento daquele caso do Jonathan nessa nova função, né? De entender como é que está o nível de entrega, até porque ele era o típico profissional que se perdia no detalhe e deixava a execução macro de lado. Então, pessoas com competências e com repertório para acompanhar essa evolução e efetivamente ver a expansão dessa competência. Quarta, novas experiências e habilidades. Então, as pessoas mudam não só por causa de novas informações, mas também pela aquisição de novas experiências que as ensinam o que precisam para fazer um futuro diferente. Então, a construção de habilidades pode ser uma grande parte disso também, né? Tenho mandado meus líderes a seminários, experiências de grupo, atividades externas, sabendo que as mudanças necessárias para o seu sucesso, para o seu sucesso, jamais acontecerão sem essas vivências. Informação e conhecimento são importantes para mudar, mas as experiências também são cruciais. Aqui, gente, quando a gente fala de PDI, né, de 70, 20, 10. Né? Como é que é aquele modelo que a gente se apropria de conhecimento? 70%, gente, é assistindo conteúdo. 20%, 10% está aí em experimentar efetivamente, né? Esse novo ambiente. Eu ser colocado à prova e eu trocar com outros amigos que passaram por isso também. E principalmente em seminários, né? Seminário de novos líderes, uma expogestão da vida, onde eu também vou me expor a essa questão do networking, da troca, do entender o que outros estão fazendo, se eu estou numa linha certa. Esse é o quarto gatilho, né? Pra gente checar. A automotivação, gente, é a mais incrível delas, né? Que o autor vai trabalhar aqui. Pessoas protagonistas, né? Quando as pessoas elas realmente querem mudar e elas entendem essa oportunidade, elas vão atrás, né?
Às vezes as pessoas têm assim, quando eu tiver a oportunidade, aí eu vou correr atrás desse conteúdo, né? Eu vejo algumas pessoas ainda, né? Quando eu for gestora, aí sim eu vou correr atrás. Protagonismo não é isso. Protagonismo são pessoas que não esperam que a empresa invista. Esses dias eu estava fazendo um processo de seleção e uma pessoa me trouxe assim, dentro do meu PDI, geralmente é elencado 5 itens de desenvolvimento por ano para eu buscar em termos de conhecimento. E a empresa, às vezes, ela só me fornece uma, as outras 4 eu corro atrás. E é legal porque é uma pessoa que está assim, há 8 anos na mesma empresa, né? É uma atitude dela, né? E aí é muito legal porque você olha assim, o crescimento, né? Ele veio frequente na carreira dessa profissional. Porque ela não ficou esperando assim, se a empresa está cobrando de mim, então ela que favoreça o conhecimento, né? Então, a gente está no meio de uma formação de carreira e sucessão e não tem como a gente não falar do protagonismo do indivíduo antes de ele levar essa discussão para dentro da organização, né? Então, quando a pessoa ela está estimulada para mudar, ela a comparecerem às reuniões e sessões sem que ninguém precise lembrá-las. Por quê? Porque a meta é alvo dela, independente da organização que ela está. O mesmo vale para executivos que trabalham, e isso é muito legal porque acontece muito, né? Que começam um trabalho de coaching ou um programa de desenvolvimento de líderes e em seguida ficam muito ocupados. Não é um bom sinal para o futuro deles dentro da organização. Por quê? Porque eles não estão vendo mais como prioridade, né? Já ganharam a função, então agora, será que eu preciso ir para o processo de coaching? Eu já ganhei a função, será que eu preciso realmente finalizar essa academia de líderes? 6º, faltam só 3, tá, gente? Admissão da necessidade. E recentemente eu participei por um programa de 30 semanas e o primeiro tema, que é a mesma coisa aqui que o Henry Cloud traz, né? Reconhecer que precisa mudar. Eu tenho problemas, né? Admitir que realmente precisa disso. Ou seja, necessitam enxergar que tem um problema e se conscientizam disso, né? Então, ter um problema e precisar mudar, porque também não dá para reconhecer que eu tenho um problema mas sempre foi assim, né? Será que eu preciso mudar? Deixa eu acolher esse probleminha aqui. Deixa eu cuidar de outras coisas, né? Alguém que admite ter um problema e não procura ajuda está parado. E alguém que está recebendo ajuda, mas tenta convencer o auxiliar ou o coach de que não tem dificuldade, é igualmente uma pessoa sem esperança, ao menos naquele momento. Mudança requer ambos, né? O reconhecer, o admitir, reconhecer e ir atrás. Existência de apoio, né? Que é o 7º ponto. E aqui ele traz essa questão do ambiente proporcionar também esse apoio. E um exemplo clássico aqui, gente, é assim, você decide fazer uma dieta, né? Você comunica isso para tua família, né, gente? Eu preciso, por uma questão de saúde, perder X quilos. Não que todo mundo precise entrar no mesmo ciclo de dieta que você, mas ter esse apoio da família, né? E não tá toda hora com uma torta de chocolate na mesa de café da manhã, né? Então, se assegurar de que você está sendo impulsionado por quem está por perto, né? É óbvio, gente, que muitas vezes a gente precisa passar por algumas situações para testar se a gente está no caminho certo. Mas quando as pessoas estão ao redor da gente e não nos apoiam ou não reconhecem pelo menos o esforço, aí é um grande problema, né? Por mais que você seja uma pessoa automotivada, o meio também precisa favorecer, né? Os obstáculos vêm, as circunstâncias vêm, mas se elas vierem de pessoas que deveriam estar reconhecendo o seu esforço, talvez aí seja um ponto para entender se você está no lugar certo, né? É uma boa razão para talvez fazer essa poda imediatamente, né? Tá até que assim, essa é uma boa razão para podar os que não atuam de maneira correta na empresa ou para que as pessoas não se contaminem. Então, dentro da empresa, se você percebe que um grupo não está apoiando aquele líder que acabou de ser promovido, talvez você precise fazer outros cortes, né? Ou se você não é o líder que está reconhecendo esforço, talvez você precise também se
verificar, poxa, eu dei o desafio, eu preciso criar um ambiente para isso. Não de retaliação, mas de apoio, de impulsionar, né? Até comenta aqui, ó, por outro lado, se alguém deseja mudar, mas permanece junto de pessoas que trabalham contra aquela mudança, o risco é muito maior, né? E ele traz que um viciado tende a se livrar do número de telefone dos amigos viciados, né? Por quê? Porque aquilo ali, uma recaída, ele vai atrás. O último, ajuda qualificada, né? Sou completamente a favor de ajuda ponto a ponto, né? De coaching, de mentoria, de terapia, de acompanhamento, né? E de pessoas qualificadas, gente. Então, assim, vou pegar exemplo da dieta, né? Você precisa perder quilos, você realmente precisa de um estímulo. Eu não vou buscar uma pessoa com sobrepeso para me dar esse estímulo, né? É um exemplo disso, e eu ouvi isso de um colega uma vez que ele atuava muito profundamente com planejamento financeiro, né? E ele disse assim, poxa, é muito estranho, né? Eu buscar um coaching financeiro que tá com o nome sujo, né? Como é muito estranho eu buscar uma manicure que não cuida das próprias unhas, né? Essa qualificação, ela tem que estar visível, né? Eu lembro uma vez que um profissional falou assim, como pedir ajuda, né? Para manter o meu casamento com um amigo solteiro que está no 3º relacionamento. É uma questão de repertório. Não estou dizendo que essas pessoas não possam ter estudado o tema, mas o que a gente fala sobre reputação tem que persegui-la também, né? Até ele traz um exemplo aqui, né? O coaching de executivos é semelhante. Assegure-se de que o coach teve experiência nesse tipo de envolvimento. O próprio mentor. Como é que eu vou buscar um mentor para me qualificar no papel de liderança, né? Eu preciso de um mentor que me ajude a ocupar essa cadeira de líder, mas ele não ocupou nenhuma cadeira de líder. É um problema, talvez um sinal. E algum sucesso, né? Mudar é um processo. Então, para se ter esperança, você tem de ter paciência com pessoas que estão promovendo alterações significativas. Mas isso não quer dizer que você deva esperar para sempre. Então, elas precisam demonstrar ou trazer evidências de que elas estão tendo alguns avanços, para que você se mantenha esperançoso, né? O que eu disse foi algum movimento, como uma progressão. Não precisa ser o resultado final. Estamos procurando por algum movimento em vez de estagnação. Que nova sabedoria está sendo acrescentada nesse contexto, né? Negócios, e ele traz aqui, né? O que eu estou me apropriando disso? Se eu estou com um negócio que não tem mais esperança, buscar outros caminhos, né? Porque ele trouxe aqui no título que é uma nova sabedoria sendo acrescentada. Então, naquele momento, talvez eu preciso fazer uma troca, né? Similar à lei da física. Ou a entropia aumenta ou as coisas pioram com o tempo em um sistema fechado. Mas se você abre o sistema e traz uma nova fonte de energia em um modelo ou uma estrutura de verdade para dar uma direção à energia, as coisas podem virar. Esse é o novo fôlego, uma troca, né? Você pode ter esperança objetiva e estar trazendo algum novo conhecimento, sabedoria ou competência à situação? É a resposta. Ou está sendo trazido uma nova, um novo olhar, né? Ou uma nova competência para que esse algo mude, né? Um exemplo aqui que me vem à mente. Eu estou há anos tendo problema com vendas dentro da minha empresa. E de novo eu só contrato gente para melhorar a minha operacionalização, melhorar a aparência do produto ou a efetividade do produto. Não, eu preciso trazer um cara bom para vendas. Este é o problema que está se repetindo, né? Então, se eu percebo que esse é o problema dentro da organização, tá claro para todo mundo, e o principal executivo não faz nada por isso, gente, a esperança tá ali e morreu. Não tenho eu que ficar criando expectativas se não existe uma nova sabedoria para resolver esse problema, né? E onde está a energia para mudança?
É uma combinação de fatores, gente. É energia e inteligência, né? Aí a gente resgata lá da administração o velho e amistoso chá. Conhecimento, habilidade e atitude, né? Eu posso ter uma formação, posso ser um dentista formado na melhor universidade. Posso ter tido as melhores práticas, experiências e repertório de mercado. Mas se eu não quiser atender, esquece, né? Ao mesmo tempo, gente, que é alguém cheio de atitude que não busca conhecimento e que continua não buscando, porque acha que só a energia é suficiente. Se você tiver energia sem inteligência, ela será desperdiçada e não será conduzida a determinada direção ou caminho. Mas da mesma forma, inteligência ou um plano sem energia é algo que não levará a lugar nenhum, né? Aí você tem uma pessoa cheia de energia dentro do time que vai ter o salário e remuneração fixa como todos os outros. Esquece, eu vou matar a energia do camarada, né? A chave é obter o equilíbrio correto de tempo e qualidade, e quantidade, né? E constância. Essa injeção diária de energia mantinha o pessoal unido e o processo em movimento. Ou seja, eu tinha uma constante evolução das pessoas, uma injeção diária, ou semanal, ou mensal. Você vai definir isso com o teu time até para ter essa cadência de energia, né? Para que sempre haja movimento, né? Então, para entender de fato o que esse capítulo está se propondo, né? Se há de fato uma esperança, de fato que eu posso empregar a minha esperança, aí a gente viu 9 fatores para a gente checar, ou é um desejo meu que não faz nem sentido permanecer, né? Às vezes eu tenho um carinho tão grande pela pessoa, né? Puxa, eu fui madrinha de casamento. A gente vê muito isso nas empresas, né, gente? Fui madrinha de casamento, então eu não posso perder essa pessoa, né? Já tive, gente, vários exemplos assim de a empresa passou por momentos de dificuldade, o profissional não faz mais sentido, mas nossa, 15 anos atrás, há 10 anos atrás, quando a gente passou por um momento difícil da empresa, ele se manteve firme, né? E é nobre que ele tenha se mantido firme naquele momento, né? É caráter, mas eu preciso levar ele eternamente, mesmo que a empresa já está num novo ciclo, né? Será que não é o momento da poda aqui? E eu não estou dizendo que você está deixando de ser generoso, você pode fazer um bom pacote de saída, mas que recado que você manda para o seu time, ou que você impregna no seu time em manter uma pessoa que ela foi colaborativa lá atrás? Não é mais agora, e não é há muito tempo, e pelo contrário, as pessoas que vêm com outra energia são puxadas para trás pela forma de pensar desse profissional. Gente, isso aqui em empresa familiar acontece muito, né? Por causa de um ato heróico, a pessoa passa a ter um busto na entrada da porta e pronto, ninguém mexe nesse indivíduo, né? E no próximo capítulo, gente, talvez seja o capítulo mais desafiador que a gente vai tratar. Pessoas boas, tolas e as más. Para você pensar. Tá desafiador, né, gente? Mas fica com a gente. Próximo capítulo, que é talvez um dos mais duros, mas que a gente vai trazer aqui para vocês. Compartilhe com quem você entende que fez sentido a mensagem do capítulo 6 desse livro. Coloque um ponto final.